Bom dia, gente! Vamos corrigir a atividade de ontem. Primeiro no livro de matemática, na página 126. Nós temos quantos passarinhos aí? Nós temos 7. Quantos estão indo embora? 3. Quantos restaram? 4. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Quantas borboletas? São 8. Quantas voaram? 2. Quantas ficaram? 6. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Na página 127, faça a atividade observando a cena. Então, quantas crianças no tanque? 2. Quantas são permitidas no máximo aí? 6. Desenhe bolinhas para representar as crianças que faltam para completar a lotação máxima desse brinquedo. Uma bolinha para cada criança. Então, tem aí 2 e você precisa chegar até 6. Então, você vai fazer as bolinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Quantas crianças faltam aí para completar a lotação? Faltam 4. Então, para lotar esse brinquedo, quantas crianças faltam? 4 crianças. Aí nós temos o coelho. Está perguntando aí quantas cenouras? São 6, porque tem 5 no braço e tem uma lá entre as orelhas do coelhinho. Então, 6 cenouras. Para ficar com 9, quantas faltam? Então, você tem várias maneiras de fazer. De 6 para chegar a 9, pode usar os dedos. Então, 6, 7, 8, 9. Então, faltam 3. Se quiser desenhar também, pode desenhar para chegar no resultado. Na página 128, observando a cena aí, quantas crianças estão brincando no balanço? 5 crianças. Quantas estão brincando no escorregador? 3 crianças. Aí, comparando as quantidades, há 2 crianças a menos no escorregador. Por quê? No escorregador tem 3, no balanço tem 5. Então, no escorregador tem 2 a menos, porque conta, 3, 4, 5. Há 2 crianças a mais no balanço. Então, no balanço, há 2 a mais. Porque no escorregador só tem 3 e no balanço 5. Separando as quantidades. Quantos lápis havia na caixa? 8 lápis. Quantos lápis Mário separou? Ele separou 2. Quantos lápis ficaram na caixa? De 8 você vai tirar 2, vai ficar 6. A maneira de fazer ou era contar lá na caixinha ou fazendo o desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você tira 2, 1, 2. Quantos que ficou? Aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também poderia usar os dedos. Então, são várias maneiras que vocês podem utilizar para realizar tanto a soma quanto a subtração. Vamos agora para a correção no livro Encontros. Então, no livro Encontros, eu vou corrigir a página 78 e 79, porque a 77 era individual. Então, na letra A, está pedindo para circular de cor azul os brinquedos que podem ser feitos de plástico. Então, assim, observando aí as imagens, eu circulei aqui, o carrinho que pode ser feito de plástico, a bola e as pecinhas do jogo. Considerando esses 3 brinquedos de plástico, então vai colorir 3 quadrinhos azuis. Mas aí, tem criança que pode falar, tia, mas o boneco e a boneca pode ser feito de plástico. Pode sim.
Se vocês consideraram o bonequinho feito de plástico, aí vai alterar o resultado de vocês aqui. Então, quem contou com os bonequinhos aí como se eles fossem feitos de plástico, não está errado, que realmente existem bonecos de plástico. E aqui, observando o desenho que tá aí, a gente não tem a certeza de que material que ele é feito. No meu caso aqui, eu considerei só os 3, o carrinho, a bola e as pecinhas. Mas quem contou com os bonecos também, tá certinho. Na letra B, faça um círculo de cor verde em volta dos brinquedos feitos de madeira. Aí, no de madeira, dá pra gente ver que os de madeiras é o peão e o aviãozinho. Que lá, o aviãozinho dá pra ver que ele é de madeira, que o material utilizado foi a madeira. Então, aqui são 1, 2, circulado de verde. Então, aqui colorindo 2 quadrinhos de verde. C. Faça um círculo de cor vermelha em volta dos brinquedos feitos de papel. De papel aí também a gente consegue ver que é o jogo de cartas. A gente conhece o baralho e sabe que ele é feito de papel, a maioria deles. Então, um aqui, ó, colorindo de vermelho. Faça um círculo de cor laranja em volta dos brinquedos feitos de metal. Aparentemente, olhando aí, a gente não vê brinquedos feitos de metal. Então, eu não considerei nenhum, por isso não colori. Se alguma criança virou e circulou o carrinho e considerou que ele é feito de metal, tudo bem, porque tem carrinhos de brinquedo que realmente são feitos de metal. E igual eu falei, aqui são desenhos, a gente não dá para identificar claramente o material de cada um. E o carrinho realmente pode ser feito também de metal, o carrinho de brinquedo. Então, se alguém considerou o carrinho, também não está errado, não. Aí vai alterar aqui o resultado. Então, contando, de acordo com o que eu considerei aqui na atividade, foram 3 brinquedos de plástico, 2 de madeira, 1 de papel e 0 de metal. Então, a atividade do livro Encontros termina aqui. Vamos para a nossa aula de hoje. Então, ó, começando a nossa aula de hoje é a nossa aula de número 7. Lembrando que a gente voltou às numerações porque estamos considerando aí que nós estamos entrando no 3º bimestre. Lembrando que a aula é online, né? É não presencial, então essa divisão ainda pode mudar. Peguem o caderno aí de aula e vamos escrever a data de hoje. Reparem que hoje eu usei a letra maiúscula e a letra minúscula de forma. E o A que eu usei hoje é diferente do A que eu utilizei ontem. Por quê? Porque na letra minúscula vocês vão conhecer tanto esse A que eu fiz agora, quanto o A que eu usei nessa atividade. Qualquer um dos dois que vocês usarem, tá correto. Eu coloquei esse aqui hoje porque para alguns alunos ele pode ser mais fácil de ser escrito. Então, eu coloquei para vocês verem que vocês podem escolher utilizar esse tipo de A ou esse outro. Então, ó, Barroso, 11 de agosto de 2020. Lembrando que hoje é terça-feira, então, por favor, marquem no calendário de vocês aí, que vocês tenham em casa. Nossa primeira atividade vai ser no livro Encontros, páginas 80 e 81. Nossa segunda atividade no livro de português, das páginas 126 a 130. E por último, nós vamos fazer uma atividade de religião. Então, ó, no livro Encontros, abram aí na página 80 e 81, que eu vou explicar as atividades daí.
vamos continuar falando sobre os tipos de materiais utilizados nos brinquedos e nos objetos. Então, como vimos, alguns brinquedos são feitos somente de um tipo de material. Questão 3. Utilize as imagens dos brinquedos do recorte 4, da página 251, feitos com apenas um material, e colhe-os aqui. Então, lá na página 251, vamos abrir lá para vocês verem. Nós temos aqui, os objetos, da atividade 3 e 4. Vocês vão recortar e vai colar aí na questão 3 os brinquedos que são feitos com apenas um tipo de material. No 4, vocês vão pegar as outras imagens dos brinquedos feitos com mais de um tipo de material e vai colar aqui. Então, na questão 3, colar as imagens dos brinquedos feitos com um material só usou um tipo de material. E na 4, são os brinquedos que utilizaram mais de um material para serem feitos. Então, na página 81, nós vamos fazer aqui, a questão 6, a 5 não precisa ser feita. Então, a 5 a gente corta. 6. Converse com seus colegas sobre qual material é mais adequado para fazer os objetos a seguir. Nesse caso, vocês vão conversar com quem está em casa com vocês. Com o auxílio do banco de palavras, são essas palavrinhas aqui, que foram, está escrita aí, está disponibilizado para vocês. Vocês vão registrar suas escolhas. Você pode escolher mais de um material para cada objeto. Então, aqui é a janela. Que tipo de material que vocês acham que foi gasto para fazer a janela do jeito que ela está aí? Então, olha aí, ela é uma janela e tem a cortina também. Então, que tipo de material que utilizou para fazer tudo isso que está aí? Tanto o material da janela quanto da cortina. Os copos que estão ao lado, vocês acreditam que eles são feitos de quê? O martelo e o caderno. Aí vocês vão olhar cada objeto e vai ver se ele é feito, se gastou plástico, metal, pano, madeira, vidro, couro, papel ou borracha. Lembrando que aí, vai ter objetos que vai utilizar mais de um material. Então, no livro Encontros, a gente para nessa página 81. Depois que vocês terminarem, vocês vão pegar o livro de português. No livro, na página 126, tem uma pintura aí. Vocês vão falar para quem está com vocês que tipo de brinquedos e brincadeiras vocês veem na imagem. É só falar, não precisa escrever. Depois, vocês vão para a página 127. Na página 127 tem uma cantiga popular, que é Meu Galinho. Vocês vão ler essa canção. Quem conhece pode cantar. E depois de conhecer a canção, vocês vão para a página 128. Da página 128 a 130, vocês vão fazer atividades de interpretação e produção de texto. Então, na 128, nós temos a interpretação da questão 1 até a 7 da 129. Vocês vão responder de acordo com a letra da música. Depois, nós temos uma produção de texto. Então, vocês vão planejar. Imaginem outro bichinho para completar a cantiga e o lugar em que foi perdido. 2. Combine como que é o bichinho, qual é a cor, o que ele faz, como é a voz dele. Vocês vão planejar isso com quem está em casa com vocês. 3. Pensem também no lugar onde ele será encontrado no final. Então, lá na música a gente fala do galinho. Vocês vão agora imaginar um outro bicho. Pensem num bichinho que vocês gostem. Aí vocês vão
na página 130, completar a parte da canção utilizando o animal que vocês escolheram. Então, ó, faz 3 noites que eu não durmo, olalá, pois perdi. Qual animal que você perdeu? Coitadinho, olalá, pobrezinho, olalá, eu o perdi lá. Aonde você perdeu esse animalzinho que você escolheu? Ele é, como que ele é? Você vai descrever aí o seu bichinho. Tem, o que ele tem? E assim vocês vão completando, fazendo essa produção textual, trocando o galinho pelo animalzinho que vocês escolherem. Então, a mamãe aí, ou quem estiver ajudando vocês nessa atividade, pode ajudar, podem pensar juntos. Aquelas crianças que estão com dificuldade na escrita, a mamãe pode ir silabando, falando quais letrinhas que usa, para poder desenvolver na escrita, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de português. A gente termina aí na página 130. E agora vamos para a nossa aula de religião. Na aula de religião de hoje, a gente vai discutir sobre uma pessoa muito importante. Quem é essa pessoa? É cada um de vocês. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a desenvolver a biografia de vocês. O que é biografia? É a história de vida de uma pessoa importante. Nesse caso, a gente vai falar sobre vocês. Eu mandei aí um bloquinho que não está escrito aula nem nada. Tem essa atividade, a identidade, são várias atividades, são as atividades de religião. Tem a girafinha, vocês procurem junto com as atividades que eu mandei para vocês. Hoje nós vamos começar falando um pouco sobre mim, no caso, um pouco sobre cada um de vocês. Então, vocês vão preencher o que está sendo pedido com dados de vocês, ó. Eu sou bom em que você é bom? Aí você vai escrever aqui, ó. Minha cor favorita é... Vai pôr o nome da cor favorita. As pessoas da minha família são... Aí vocês vão escrever o nome ou as pessoas... Quem mora com vocês. Nesse caso, as pessoas da família são as que moram com vocês na casa de vocês. Minha comida favorita é... Aí vocês vão escrever aí. E meu aniversário. Aí vai pôr o dia e o mês em que vocês nasceram. Então, hoje, a atividade de religião hoje vai ser só essa. Cada semana a gente vai escrever um pouquinho da história de vocês. E nós vamos começar hoje com um pouco sobre vocês, sobre as preferências de vocês. Então, vocês vão completar essa folhinha e colar no caderno de aula, tá bom? Então, por hoje, as atividades são essas. Boa aula e até amanhã.